Vão ser 3 jogos entre Flamengo e Palmeiras num espaço um pouco maior de 10 dias. Por enquanto, uma classificação para os rubro-negros, uma eliminação para os paulistas, uma vitória para cada lado. O clima só esquentou e o próximo confronto está marcado. Domingo, 16 horas, Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Um jogo complicado, acho que a partida da semana que vem do Flamengo contra o Bolívar é crucial para o confronto. Você construir uma vantagem. Sabe o que acontece, a corneta é brava. No caso especialmente do Palmeiras, né, que já foi eliminado da Copa do Brasil. Mas o confronto com o Botafogo vai ser pesadíssimo. Mas é uma pressão. Sim. Moleza aí ninguém tem. É claro que o Palmeiras saiu aplaudido do jogo de quarta-feira, a torcida entendeu o esforço do time e tal, mas depois de ser eliminado da Copa do Brasil, perder o ano brasileiro para o mesmo Flamengo, mais um baque, né? Eu, por exclusão, não é que é o mais fácil, é o menos complicado, menos enrolado. Por exclusão, eu preferiria ser o Tite do que ser o Abel. Pelo momento que eu vivo, que o meu trabalho, como o meu trabalho tem sido recebido, também pela ordem do... Recebido? Uma torcida do Flamengo, tem uma parte da torcida do Flamengo que vive criticando o Tite. E o Abel? O Abel tá tranquilo? Mas o Flamengo está em todas as competições. 15 dias. E assim, por exclusão, como eu já falei, ainda prefiro pegar o Bolívar do que pegar o Botafogo na Libertadores. A bola do Botafogo. O Bolívar Sim, claro. Sabe como é que é, né? Não é fácil. Primeiro jogo, se você não fizer um placar, um 2, 3 de diferença, você corre um risco de levar uma pancada lá e ficar fora. A boa notícia para o Flamengo é que o Bolívar perdeu o seu centroavante artilheiro, né? O brasileiro, sim. O Chico da Costa, foi embora. Foi pro Cerro, né? Cerro Porteño. E eles foram buscar justamente no Cerro Porteño o Alfio Oviedo, que estava lá meio que na reserva, para o lugar dele. Aliás, ano passado o Flamengo foi assim, né? Ele ganhou o jogo de ida do Olímpia e levou uma pancada lá, ficou fora. Ganhou só de 1-0 do Olímpia, né? É isso que eu tô dizendo. Olha, esse placar é pequeno e tal. Falando, tem que fazer o resultado no Maracanã. Tem que fazer um bom resultado no Maracanã. Lembrar que eles se enfrentaram na fase de grupos e o Flamengo fez 4-0 no Maracanã, perdeu o jogo lá em cima. Mas agora é mais... eu acho que o Flamengo vive um melhor momento em relação ao que estava na época e o Bolívar deu uma mudada no time, está tentando engrenar de novo. Não é um adversário fácil, mas se a gente colocar, como disse o professor, na comparação do adversário do Palmeiras, que é o Botafogo, o Palmeiras terá um adversário mais difícil na Copa do Brasil. E o Palmeiras faz a primeira fora de casa. Na Libertadores. O Palmeiras faz o primeiro jogo com o Botafogo fora de casa. O Flamengo joga em casa, o Flamengo não tem viagem para esse primeiro jogo. Então é um jogo, esse jogo de domingo, Flamengo e Palmeiras, mais difícil para o Palmeiras do que para o Flamengo. Porque ele já vem de uma eliminação, vai voltar a jogar na casa do Flamengo, pensando que ali na frente, na quarta-feira, tem um adversário dificílimo que é o Botafogo. O Flamengo joga 2 em casa... Em sequência. É óbvio que é muito difícil para o Botafogo também enfrentar o Palmeiras. Claro, nossa Senhora. O Palmeiras está muito mais habituado com essas competições, não precisamos nem falar, né? Do que o Botafogo. Sim, agora, mas eu não estou colocando nesse aspecto, não entrei na análise de Botafogo e Palmeiras. Estou pensando aqui no Palmeiras, pensando no que ele vai fazer para domingo. Agora, como é o nosso foco aqui. A gente propôs uma sequência aqui, o próximo refresco teórico que o Palmeiras vai ter, é o Cuiabá em casa lá na frente. Depois do segundo jogo com o Botafogo, né? No penúltimo jogo da lista que a gente propôs. É uma sequência. O Flamengo também vai ter refresco quando? Não é fácil também. O ponto positivo é que o Flamengo vai ter refresco. O Estevão está próximo de um retorno, né? O Estevão está próximo de um retorno, vai ser um jogador para qualificar muito. O Palmeiras já contra o Flamengo, no jogo do Allianz, manifestação de força. Jogou bola, primeiro tempo mais forte ainda, até os 30 minutos ali, era um amasso. O Flamengo foi massacrado. Palmeiras que a gente está acostumado a ver, né? Com a força. Subindo com Caio Paulista de um lado, Mike do outro, movimentação de Rony, de Felipe Anderson, Veiga construindo, vindo buscar jogo, Flaco Lopes, assim, um time que perdeu já pressionava, assim, um ritmo muito intenso. Esse é o Palmeiras do Abel. Por isso que o torcedor aplaudiu. Eu acho até que faltaram mais ideias. No segundo tempo, faltou talento. É o Estevão. E aí buscou muito cruzamento, que é uma característica também do jogo do Abel. Buscou muito cruzamento ali no segundo tempo, a partir da modificação tática, né, ali do Tite, o Flamengo
Pelo menos defendeu melhor a sua área. Só que eu tenho uma crítica ao Flamengo. Eu acho que o Tite vai poupar. Não acho que o time todo, mas ele vai botar um time misto. Qual é a crítica, amigo? Contra o São Paulo, o que ele fez? Ele poupou, correto? Para botar força máxima no jogo contra o Palmeiras. A atuação no Flamengo não foi nem um pouco boa. Então você imagina se ele não tivesse poupado, se os caras tivessem cansados. Seria pior. Porque assim, Pode pensar assim. o Flamengo, Concorda comigo? O Flamengo, ele teve dificuldade Certo para de igualar no combate, na parte física. Ele foi engolido em vários momentos. E aí eu te pergunto, imagina se não tivesse poupado. Se os caras tivessem cansado porque jogaram contra o São Paulo. Então, mas mesmo... Seria pior, talvez. Mesmo poupando, eu esperava Tá. uma atuação melhor do Flamengo. Isso sim. Né? O Flamengo, ele estava atordoado no início do jogo. Ele não tinha saída de bola, ele não tinha uma mínima jogada. É um fato, sim. O Palmeiras enquadrou o Flamengo naquele início de jogo. E a ideia do segundo tempo do Tite foi se defender mesmo, né? Tanto que ele só vai botar alguém para preocupar o Palmeiras com 43 do segundo tempo, foi o Cebolinha. E não preocupou, porque o Flamengo recuou ainda mais naqueles minutos finais. Ele estava sustentando o resultado. Deu a bola pro Palmeiras. É porque assim, passou. Esse amasso, principalmente de 15, 20 primeiros minutos em segundo jogo no Allianz, não foi só o Flamengo que sofreu. Então, isso faz parte do futebol. São Paulo sofreu no Paulistão, o Água Santa sofreu, o Palmeiras fez Santos 4-0 no São Paulo, na final de Campeonato Paulista, jogando assim. O Flamengo resistiu a isso. Principalmente naquela primeira meia hora ali de jogo, E vou fazer né? um termo de comparação aqui. Mas eu acho que o Tite... Não, o Flamengo ficou devendo mesmo. Por exemplo, o Léo Ortiz tá jogando bem mais que o Alan no meio campo. Então, o Alan estava correndo o risco de ser expulso naquele jogo, inclusive. O torcedor do Flamengo, o Tite, ou seja lá quem for, os jogadores, ele pode pensar, qual o Flamengo que vai jogar esse confronto contra o Bolívia? O Flamengo do primeiro jogo? Abel, vamos lá. Ou o Flamengo do segundo jogo? Do primeiro jogo foi ótimo. Vamos fazer uma comparação espetacular. O Flamengo deveria ter feito mais do que 2-0. O segundo jogo foi ruim mesmo. Muito ruim. Mas tinha vantagem. Jogou com regulamento também. Qual é o Mas no melhor limite, time né? do mundo? Oi? Real Madrid no momento? Real Madrid. O melhor time do mundo? Na teoria, não. Real Madrid foi campeão da Champions, né? campeão espanhol, tá lá cheio de craques e tal. Sofreu. Teve um jogo contra o City também que não pegou na bola. E é o outro candidato a melhor time do mundo. Ele passou pelo City num sufoco, ele tomou vareio em 90 minutos, não foi 15 minutos. Ele tomou 90 minutos de vareio. Só se defendendo. Só se ali, Sem pegar na pendurado na trave. Foi pros pênaltis, nos pênaltis passou, depois foi campeão da Champions. E aí o Ancelotti falou assim, o torcedor tá feliz, passei. Então, eu entendo, mas acho que é diferente, né? Quando você fala do City do Guardiola, é diferente. Mesmo sendo Palmeiras do Abel, até por estilo de jogo. Claro que você está transpondo a realidade dos grandes clubes do futebol da Europa para a realidade dos grandes clubes do futebol brasileiro. O adversário mais difícil que o Flamengo vai encontrar dentro da realidade dele aqui de Brasil e América do Sul é o Palmeiras. É o Palmeiras jogando fora de casa. Ali era o nível máximo de exigência que o time do Flamengo teria. Ele não terá nenhum adversário fazendo o que o Palmeiras fez, nesse nível de intensidade. E é o grande rival, sim, era o grande rival da Copa do Brasil. O Flamengo passa a ser o maior favorito à Copa do Brasil, como é o grande rival pensando em Libertadores ali na frente. São os times que vêm dividindo o protagonismo. Então, quando você vai jogar fora de casa com o Palmeiras, assim como o Palmeiras sofreu no Maracanã, você vai enfrentar a maior dificuldade possível dentro daquela realidade. E passou. Passou com sufoco. Em algum momento, todo time vai sofrer um sufoco. Tudo bem, mas eu acho que esse é o termo de comparação. Aqui, o Palmeiras também ganhou. Teve títulos recentes do Palmeiras, dos últimos anos, que o Palmeiras levou o sufoco do River Plate. Na semifinal foi campeão. Mas algum palmeirense ficou preocupado com aquele jogo? Não, na hora ficou. Depois na hora, mas e depois? Eu concordo, mas acho que a crítica é válida pelo jogo que o Flamengo fez. Até pela qualidade que o Flamengo tem, eu esperava mais. O Flamengo não conseguiu nem sair jogando. Olha quem tá do outro lado. Cara. Não, mas dos dois times, né? É o Palmeiras em casa. Tudo bem, mas os palmeirenses e rubro-negros estão se perguntando, precisava ter jogado tão pouco nas partidas fora de casa? Isso custou a classificação para o Palmeiras. O Palmeiras não passa, porque joga muito mal, dá uma sorte danada, que devia ter sido de 3 para cima, aquele jogo no Rio.
Precisava ser tão ruim assim, porque o adversário tem qualidade. Mas a gente está falando de um Flamengo e de um Palmeiras com qualidade suficiente para fazer jogos melhores fora das suas casas do que eles A fizeram. atuação do Flamengo no Maracanã foi melhor que a do Palmeiras no Allianz, Então, na minha visão. Isso acabou determinando a própria classificação. A do Flamengo foi mais constante durante o jogo. O Palmeiras foi intenso naquele momento. Depois ele murcha. Depois falta repertório, falta Quer um qualidade. exemplo? Ele falta perdeu achar uma solução. dois jogadores também importantes no primeiro tempo. Quer um né? exemplo? O Mike e o Felipe Isso Anderson. foi fundamental. Ele teve que fazer trocas forçadas. Agora tem que se perguntar. Apesar que o Flamengo Por que também perde o jogamos tão Cebolinha ali no primeiro tempo do primeiro jogo, não Sim, é? entre o Luiz Araújo. Isso Então, dá Luiz até uma Araújo solução que- para o jogo. Mais à esquerda, né? Jogando à esquerda e o Gerson... Por exemplo, esse debate é bom. O Boca eliminou o Palmeiras, né? Ano passado no Allianz. Não sofreu a pressão que o Flamengo sofreu, não. Com a Segundo qualidade tempo, foi. inferior. Segundo tempo foi. Ah, mas não dá pra comparar. Depois que ele mexeu no time, botou o Hendrick, botou os garotos, foi pra cima. Mas não, foi pouco. mas não dá nem pra comparar. Mas não foi igual essa do Flamengo. Gente, o Flamengo jogo foi como um todo, não, massacrado. mas o segundo tempo foi pressão. Foi pressão, mas não no nível que a gente Final viu. ali, o Rony tentando fazer o gol lá O do Galo já jogou jogos ali no Allianz também, conseguindo... Não sofrendo... O Flamengo no primeiro tempo era um massacre. Foi semelhante à do São Paulo, daquela final do Paulistão. Você conversava com amigos rubro-negros aqui, que trabalham na redação, e todo mundo falava, se continuar assim, vai tomar um sacode. Porque Não, assim, mas a questão é, você tem capacidade para manter assim por quanto tempo? o Palmeiras ou... No caso, o Palmeiras. Em geral, no futebol, você tem esses momentos em que a equipe que joga em casa, isso é antigo, né? Dá aquela pressão inicial, 15, 20 minutos. Depois, até para voltar no segundo tempo com um pouco de fôlego, diminui, respira, e no segundo tempo, caso não tenha conseguido resultado, vai para tudo ou nada. Isso é uma coisa tradicional do futebol. O Palmeiras deu tudo que tinha naquele início de jogo, fez um gol, poderia ter feito mais um, mas o Flamengo resistiu. E aí, no segundo tempo, ele entendeu o que estava acontecendo no jogo, o Tite botou mais um zagueiro para proteger mais aquela última linha e foi administrando ali. Sofreu, teve o gol que foi anulado, teve outras possibilidades de gol ali, porque é do futebol. Mas eu entendo isso. O Flamengo passou, o Flamengo perdeu para o São Paulo, faz parte. Se poupar o time titular e repetir, por exemplo, o time que enfrentou o São Paulo no próximo domingo contra o Palmeiras e perder, vai fazer parte. Eu acho que todo mundo vai poupar. O Botafogo vai poupar também. E o Campeonato Brasileiro, nesse momento, ele fica um pouco em segundo plano. No Flamengo, isso é visto de outra forma por boa parte da torcida, Não, que mas vai aí a sempre torcida vai cornetar o Dorival Júnior. Vai cornetar. Se o Vão Flamengo falar, passar... o Jorge Jesus não poupava, tem que jogar tudo. Você já sabe que vai ter Sim, isso. aí eu Vai já- ter ou não vai? Sim, vai ter. Se perder Eu do já Palmeiras? sei também que no Brasil, se que o ele perder pro Botafogo Palmeiras e passar do Bolívar e seguir na Libertadores, isso no final das contas vai ser esquecido. Não adianta, o técnico ali tem que viver a realidade dele. Ele tem que tomar as decisões que ele entende como as mais corretas. Ele não tem que estar preocupado Isso é se o verdade, torcedor, concordo com 100% você. da torcida vai estar satisfeito. Eu queria que fosse o time A, o time B. Ele vai botar o que ele acha. O Dorival foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil e sofreu muitas críticas porque não botou o time considerado titular em alguns jogos do Brasileiro. Mas ele levantou uma Libertadores e uma Copa do Brasil e ele hoje é técnico da seleção. E, Eugênio, o Tite ele não poupa de maneira aleatória. Ele tem relatório. Futebol não é Quase todos os clubes têm um hoje. jogo amador. Você tem uma questão ali, fisiologia, parte física, quem está Claro. próximo de estourar. Ele tem que administrar um pouco mais isso. Ainda mais entendendo o que representa o jogo da Libertadores, o Flamengo é favorito, e entendendo que você tem que construir um bom resultado no Maracanã. Porque depois você tem uma altitude no La Paz, é complicadíssimo. Você tem um impacto dentro do jogo diretamente. E só para ser justo, eu não estou aqui, eu acho o trabalho do Tite muito bom. Eu estou só fazendo uma crítica na atuação do Flamengo. Pode se criticar. Na atuação do Flamengo. Foi criticado o Abel no primeiro jogo. Porque, assim, eu vejo muito mais mérito do Palmeiras. Também. Eu acho que tem mérito no O Palmeiras. Palmeiras jogou muita bola. aquele Teve primeiro mérito tempo. do Flamengo no Maracanã, mas os dois times têm qualidade demais para tomar o sufoco que eles tomaram. Eles simplesmente, o Não, Flamengo... mas também porque os adversários têm qualidade demais. Sim, mas vamos equilibrar isso aí, não vamos aceitar. O Palmeiras simplesmente não foi ao Rio e o Flamengo simplesmente não veio a São Paulo. Também é pouco. Eu acho que Então, do Palmeiras baseado foi nisso, pior. Mas, aliás, nesses dois jogos e mais aquele jogo do primeiro turno do Brasileiro, Mas o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem, tá? Só para são deixar a três minha visão. nesse segundo jogo agora, Achei que- eu também acho. Foi
Foi pênalti do Murilo, que pôs a mão aqui. Sim, foi pênalti. Aquilo ali, para mim, é pênalti. São 3 jogos. No primeiro turno do Brasileiro, um jogo horroroso. Foi 0x0? 0x0? Sim. Jogo horroroso. Ridículo. Não tinha menos que 0 a 0. E os 2 jogos da Copa do Brasil com um bom futebol, pelo menos, do mandante. Sim, sim. O que dá para esperar desse jogo domingo, às vésperas de confrontos para os 2 ali em Libertadores? Ou não dá para esperar? Eu acho que Você consegue imaginar? Eu acho que é um jogo que os dois querem tirar do caminho, sem grandes ferimentos. Se desse para adiar esse jogo, se desse para fazer no outro momento, se desse para não pensar nisso nessa semana. E vale 3 pontos. E talvez isso seja bom para o Botafogo, né? E é bom lembrar que tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, no momento mais o Flamengo pela pontuação, mas não dá para descartar o Palmeiras, a gente viu o que aconteceu ano passado, eles lutam pelo título do Brasileirão também. Ou não? Não dá para descartar o jogo não, professor. Não dá para descartar, mas não dá para priorizar. Você tem uma semana, o Flamengo tem viagem. O Palmeiras tem o Botafogo pela frente. Não, o Flamengo não tem viagem, não. Não, mas vai ter. Vai ter depois. Vai ter a outra baita viagem. Vai ter que fazer resultado para. No primeiro jogo, inclusive Flamengo e Bolívar aqui, tem uma característica diferente. O Bolívar teve uma coragem que muito provavelmente dessa vez ele não vai ter. Por isso que ele tomou de 4. Saiu um pouquinho. Agora é mata-mata. Sabe qual é o pensamento de 100% dos rubro-negros para esse jogo contra o Bolívar? Tem que golear. Sim. Mas tem que ser, ué. Se ganhar de 2x0 é ótimo, mas você vai com medo para La Paz. Não é só o Flamengo, qualquer time. 2x0 não é ótimo não, hein? Não, é ótimo. 2x0 é ótimo, você ganhou o jogo. Pensando no confronto? Mas você vai com medo, tô dizendo, não só o Flamengo, qualquer time. Confronto com o Bolívar. 2x0 jogo de ida em casa. Excelente para Libertadores. Mas você vai com medinho para La Paz. Sim. Porque se você jogar mal, você corre o risco de levar uma pancada. Sim. Não é isso? Por tudo isso, por mais um motivo, esse jogo do meio aí está atrapalhando os planos dos dois. O Palmeiras ainda tem uma satisfação a dar no sentido da retomada do seu jogo. Essa história de que voltou a ser o Palmeiras, eu acho que o Abel tem uma preocupação ganhando ou empatando. Dessa vez, pelo menos, ele tem que estar no Maracanã. Coisa que o time dele da outra vez não fez. Mas os dois não têm, professor Donan e Eugênio, os dois não têm elenco suficiente para, mesmo com reservas, colocar um bom time, fazer um bom jogo domingo no Maracanã? Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras não tem? Acho que Tenho certeza Claro que tem. Que será um bom jogo. Será um bom jogo, mas sem os principais jogadores das 2 equipes. Fato. E vão brigar pelos pontos. Cada um com a força possível. Aí a gente vai ver muito força de elenco também, né? Do que vai ser de estratégia. Agora, o jogo não é prioridade nem para um nem para outro. Mas tem consequências em caso de derrota, tanto para um quanto para outro. Se o Palmeiras perder, ele pode ser ultrapassado por Cruzeiro e São Paulo. E o Flamengo perdendo... O Palmeiras cola nele. O Palmeiras cola, o Botafogo pega o Juventude, se ganhar fora de casa, vai a 46. E o Fortaleza pega o Criciúma. Em casa. O Botafogo Em também casa. deve poupar seus titulares contra o Juventude. Ganhar do fora de Juventude fora de casa é uma O pedreira. Botafogo também tem elenco para fazer um time bom e enfrentar o Juventude. Tem uma pergunta na tela aí que eu acho que a resposta é negativa. Palmeiras pode dar adeus ao título brasileiro em caso de derrota? Por quê? O Palmeiras já provou que... Quantas rodadas ainda faltam no Ficou Campeonato 14 Brasileiro? pontos atrás do Botafogo Até ano porque passado. é o Palmeiras, né? Tem muita coisa pela frente no brasileiro ainda. Tem um turno. E esse é o momento em que ainda é possível você deixar, entre aspas, né, um pouco o brasileiro em segundo plano e focar nas E, Copas. Eugênio, dependendo do confronto Palmeiras e Botafogo, na Libertadores, o Palmeiras, se não se classificar, por exemplo, ele fica focado só no brasileiro. Então tem muito. Isso é um diferencial. Você não se dividir, né, nesse calendário maluco, né, em outras competições. Está muito cedo para projetar. Com vocês, quando vocês usam o termo deixar em segundo plano, tanto Palmeiras, quanto Flamengo, quanto Botafogo, eles investiram, formaram elencos para disputar competições simultâneas. Então ninguém me convence que um Flamengo com... Ninguém me convence que um Flamengo com Bruno Henrique, com Davi Luiz, com Vinha e companhia vai fazer um time ruim e vai jogar... não estou pensando em ganhar 3 pontos domingo. Vai fazer isso. Flamengo e Palmeiras, eles têm quantidade, mas, por exemplo, eles não exercitaram essas escalações alternativas.
Então, quando o Flamengo lá atrás, em 2022, com o Dorival Júnior, estabeleceu um time para o Campeonato Brasileiro e esse time jogou uma sequência grande de partidas, assim como o Palmeiras fez e foi campeão brasileiro lá em 2018 com o Filipão, ele tinha o time do Brasileiro, que era teoricamente o time reserva, esse time foi jogando o Brasileiro e foi campeão brasileiro. O time titular estava focado em Copa do Brasil e Libertadores e não ganhou nenhuma das duas. No final ele mesclou um pouco mais depois das eliminações nessas competições paralelas, mas ele foi campeão com a base do time reserva, campeão brasileiro. O Flamengo fez a mesma coisa, só que foi o resultado contrário. Ele não foi campeão brasileiro, mas ele foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, em 2022 com o Dorival. E aí você tem um time que está jogando, sabe? Tem um time que está ganhando entrosamento, ganhando ideia de jogo, ganhando... O que o Flamengo fez contra o São Paulo, por exemplo, foi botar um time que não tinha liga. Que não era um time. Não era um time, era assim, vê quem tá bom aí, coloca para jogar, mas não tem uma armação, não tem um encaixe. Para esse jogo o que era possível. Para esse jogo de domingo, você pode pensar no Tite tentando dar uma sequência importante para os jogos de Libertadores, o Cebolinha, titular. O De La Cruz depende. Não acredito no Cebolinha titular, porque ele, pela sequência de lesões, são 5 lesões já. Mas vai precisar jogar, né? Não dá para confiar que você vai botar ele em campo, ele não vai lesionar de novo. Aí, estou imaginando que ele vai guarda um pouquinho. É porque eu imagino que ele conta com. Eu imagino que ele conta com o Cebolinha pro jogo contra o Bolívar. Então. E aí eu acho que ele poderia dar minutos para ele já nesse jogo contra o Palmeiras. Bota numa caixinha e usa tudo que tiver dele para usar, sob o risco de machucar de novo, na quarta-feira. Quarta-feira, né? Contra o Bolívar. Eu acho que é importante dar um ritmo, né? Pode ser que jogue contra o Palmeiras. Aí você tem Vinha, você tem Léo Ortiz, o Flamengo tem elenco. O Gabriel Barbosa, o Gabigol. Não, aí você vê, vai voltar o goleiro titular, o Rossi, né? O Rossi joga. O goleiro desgasta menos, mas aí o Rossi não jogou. Na lateral direita ele usou os dois, né? Tanto na lateral direita como na esquerda eles têm revezado muito. Mas aí você escolhe Varela ou Wesley de um lado, Vinha do outro, porque o Vinha tem jogado menos. Na zaga você pode mudar. Tem jogadores para mudar ali na zaga. Pode Vinha botar... na lateral. Vinha na lateral. Você pode botar na zaga o Léo Ortiz de zagueiro junto com o... Davi Luiz. Fabrício Bruno. Titular, né? Fabrício Bruno? Fabrício Bruno também. Você tem boas opções. A zaga titular não é Fabrício Bruno e Léo Pereira? Eu não sei quem é a zaga titular hoje, que o Davi Luiz tem jogado muito. Você pode botar, Léo Ortiz... Qualquer um que jogar são todos muito bons, pô. Aí a questão é na zona de volantes do Flamengo. Há uma carência. Acho que o Alan não tem respondido ao que se imagina dele. É melhor botar o Léo Ortiz como volante e outro na zaga, então. Daí pra frente você começa a ter problemas. Porque você não vai arriscar um De La Cruz, você não vai arriscar um Arrascaeta. Em Lohan. Eu não arriscaria o Gerson, nem o Pedro. Não, mas alguém você tem que arriscar. Você tem Carlinhos, você tem Lohan. Não é o mesmo nível, né? Vai começar por aí. Gabigol deve jogar. Dependendo da parte médica, eu acho que ele pode... Não é o mesmo nível, mas você faz um bom time também. Você tem bons nomes, mas você não tem um time. Isso não é conexo. Ninguém tem. Ninguém tem. Só nomes. Então é por isso que a gente está falando aqui que não é o ideal. A venda de Fabrício Bruno para o René foi finalmente concluída por 15 milhões de euros. O que esperar agora? Fique ligado, deixe o like e se inscreva no canal para acompanhar cada passo dessa reviravolta no Flamengo. Fabrício Bruno está prestes a deixar o Flamengo para seguir carreira na Europa. O zagueiro deve embarcar para a França nos próximos dias, onde será anunciado como novo reforço do René. O confronto contra o Palmeiras, que garantiu a classificação do Flamengo para as quartas de final da Copa do Brasil, provavelmente foi sua última partida vestindo o manto rubro-negro. De acordo com o jornalista francês Olivier Salmon, especialista na Ligue 1, o René concretizou a contratação do jogador de 28 anos por um valor total de 15 milhões de euros, aproximadamente 91 milhões de reais, sendo 13,5 milhões de euros pagos à vista, com mais 1,5 milhão de euros em metas a serem cumpridas. Fábio Melo, empresário de Fabrício Bruno, esteve em São Paulo para se reunir com Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, e comunicar a decisão do jogador. Segundo Salmon, a família de Fabrício deu o aval final para a transferência. Fontes indicam que Fabrício Bruno receberá um aumento de 20% em seus vencimentos no René, comparado aos cerca de 700 mil reais mensais que ganhava no Flamengo. O contrato com o clube francês será válido até junho de 2028. A negociação já vinha sendo especulada na última quarta-feira, 7, quando veículos de imprensa brasileiros, como o Bolave Brasil, relataram que o acordo estava próximo de ser finalizado.
A decisão final estava nas mãos do Flamengo, que ainda precisava definir se aceitaria ou não a proposta pelo zagueiro, titular sob o comando de Tite. Como é habitual, Marcos Braz preferiu não confirmar a venda de Fabrício Bruno em sua entrevista após a vitória sobre o Palmeiras, deixando o futuro do jogador em aberto. Com a iminente saída de Fabrício Bruno, o Flamengo pode estar se despedindo de um de seus pilares defensivos. Agora, a expectativa é ver como o clube vai lidar com essa perda e se reforçar para os desafios futuros. E você, torcedor, o que achou dessa transferência? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo para nos ajudar a continuar trazendo todas as novidades do Mengão.